Prezados irmãos e irmãs, todos aqueles que também nos seus lares nesta manhã acompanham a liturgia da igreja, o terceiro domingo deste tempo pascal, a igreja proclama a maravilha maior que foi a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo ressuscitou, está vivo, presente, conforme a Escritura. O Evangelho de hoje diz que ele deveria passar por tudo isso. Assim está escrito: o Cristo sofrerá, ressuscitará e vai ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e em seu nome serão anunciados a conversão e a remissão de todos os pecados. E os apóstolos foram chamados para dar testemunha de tudo isso. Mas como testemunhar se no coração deles ainda existe o medo, a dúvida e a insegurança? Logo após a Páscoa, Jesus, nós participamos da missa, a gente pôde perceber, não é a primeira vez nem a segunda vez que o ressuscitado, Cristo ressuscitado, aparece aos 11 apóstolos e alguns discípulos, e eles não percebem que é Jesus. Eles ainda estão muito tristes, abatidos, desanimados com tudo aquilo que aconteceu, porque eles haviam depositado uma grande expectativa com relação à vinda do Messias. Na mentalidade do povo da época, nada do que aconteceu com Jesus deveria acontecer, absolutamente nada. Por quê? Porque eles nutriam a expectativa de um Deus guerreiro, o Messias que viria na mentalidade deles, de todos, deveria ter outras características. Por exemplo, Jesus entrou em Jerusalém montado, foi num alazão, um cavalo de guerra? Sim ou não? Não, foi no animal mais insignificante, num jumentinho. Todos os grandes guerreiros, os príncipes, os soldados, quando iam para a guerra, iam os cavalos grandes, Então, já ali, o povo estendeu mantos, folha de oliveira, coisa muito simples, Jesus veio falando de amor, de misericórdia, e que era preciso acolher o pecador e não desejar que ele se lascasse com a morte, a dor e o sofrimento, o que eles esperavam que acontecia. Está vendo? Então Jesus, de uma certa forma, a maneira como ele se apresentou ao mundo, pela força do amor e não pela guerra, um Deus que chama o pecador para se converter e não quer que ele se perca, um Deus que não veio para castigar ninguém, nem com a dor, a morte e o sofrimento, muito pelo contrário. Então, de uma certa forma, eles ficam tanto quanto: será que é esse mesmo Messias? Porque ele se apresenta tão manso, tão humilde, Jesus tem poder, claro que tem poder, mas é o poder do amor. Ele se apresenta a você e a mim, se apresentou naquela ocasião com a força do amor, não com a força das armas. E de uma certa forma, ele acabou frustrando a expectativa, porque é que nem, vamos fazer um exemplo, você descreve um personagem, uma pessoa a 2 metros de altura, forte, e vem um padre Leonor com 1,68 m, a pessoa fica frustrada. Poxa, esperava bem mais do que isso, um nanico aí que apareceu, mais ou menos assim, para vocês terem uma ideia. Por isso que o coração deles, ainda mesmo depois de ressuscitado, e depois tudo aquilo que aconteceu na Sexta-feira Santa, ele foi humilhado, maltratado, desprezado, debochado, riram dele, foi motivo de chacota. Claro que os apóstolos, poxa vida, mas onde que está o poder dele? Se fosse o Messias como eles haviam pintado, desenhado, jamais
iria acontecer com Jesus aquilo que aconteceu. Jamais. Na mentalidade de todos. Não só dos apóstolos, de todos. Então, meus irmãos e irmãs, foi preciso que Jesus ressuscitado abrisse a mente e o coração. Hoje no Evangelho, mais uma vez, não é a primeira vez que a Sagrada Escritura diz que o ressuscitado apareceu, caminhou com eles, eles não o reconheceram. Jesus precisou abrir a inteligência deles, então eles precisaram ser ajudados pelo poder do alto, senão eles não iriam compreender. Então, quando Jesus começa a falar, repetir tudo aquilo que a Sagrada Escritura falava dele, Jesus recorda mais uma vez a eles tudo aquilo que já havia dito a eles. Jesus nunca escondeu dos seus apóstolos aquilo que ia acontecer com ele. Jesus sempre foi muito claro, mas, repito, eles ainda tinham dúvidas no coração. E mesmo depois do ressuscitado, Jesus aparece aqui, eles estão preocupados. Jesus, por que estáis tão preocupados? E por que tendes tanta dúvida no coração de vocês? E daí, para provar que ele não é um fantasma, ele vede minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne e osso como eu tenho, mostrou-lhe as mãos, os pés, mas ainda assim, diz a Escritura, eles não podiam acreditar, porque estavam muito surpresos, e alegres também. Então Jesus ainda pede se eles têm alguma coisa para comer, para mostrar que é Ele mesmo, Um fantasma não tem fome, um fantasma não come, um fantasma não tem, E eles oferecem, deram-lhe um pedaço de peixe assado. Jesus come e começa a conversar com eles, dizendo que, repete a Escritura, daí a mente deles vai se abrir e eles vão reconhecer que de fato o ressuscitado apareceu, e que não é a primeira vez, e eles começam, essas aparições também têm esse intuito de motivar eles, de fortalecer, porque se não fosse pela ajuda do alto, eles seriam desanimados, cada um teria voltado para a sua casa, para os seus afazeres, não tem a menor dúvida disso, se não fosse a ajuda do alto. Por isso Jesus percebe que eles ainda estão cheios de dúvidas no coração, manda eles se esperar que em poucos dias Jesus vai se manifestar, derramarei sobre vós o meu Espírito, Espírito de verdade, sabedoria, entendimento, paciência, temor de Deus, fortaleza, os 7 dons do Espírito Santo. E na força do Espírito Santo recebido, vocês sim serão no mundo as minhas testemunhas. Esse Espírito Santo que outrora foi derramado sobre a igreja primitiva, sobre os 12 apóstolos, cada um de nós que aqui está também já recebeu. O Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja. Você, no dia do teu batismo, recebeu o Espírito Santo. Depois a plenitude dele, quando você foi confirmado, pelas mãos do arcebispo, que é os dons do Espírito Santo, de modo que todos nós podemos ter acesso a Deus. Me custa acreditar que no mundo de hoje, século 21, vivendo aqui na nossa região, as pessoas nunca têm ouvido falar de Jesus, do que é a igreja, de vida eterna, de salvação, de morte. Não acredito. Talvez em alguns lugares muito remotos ainda, mas aqui na nossa região, acredito que não tem ninguém que possa se apresentar a Deus. Olha, eu não fui na igreja, não rezei, não me preparei para a vida eterna, porque nunca ninguém me falou. Não. Isso não se aplica, à nossa realidade, porque a palavra de Deus está presente em todos os lugares, Então, meus irmãos e irmãs, que o nosso coração também não fique endurecido. Veja os apóstolos,
Estamos falando dos apóstolos, hein? Conviveram com Jesus 3 anos. 3 anos é um tempo, né? Vendo, ouvindo, comeram com ele. Durante esses 3 anos Jesus catequizou, foram 3 anos de catequese, imagina, com o mestre, para depois enviá-lo em missão, e mesmo assim, tinha dúvida no coração deles. Por isso que nós temos que estar muito atentos, porque tem muitos corações com dúvida, mas eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Você já recebeu o Espírito Santo. Por isso que a pergunta é: o que nós estamos fazendo com os dons que Deus deu a cada um de nós e que Ele vai cobrar no tempo oportuno, né? A inteligência, ela também foi dada para buscar Deus. Eu vejo muitas pessoas espertas e inteligentes para o mundo e tão lentas para as coisas de Deus, para não dizer outra palavra pesada, né? Tão inteligente para o mundo e tão lentas em relação às coisas de Deus. Lenta, devagar, dormindo, quase parando. Ué, a inteligência que você usa para conquistar os bens, para ter, não pode ser usada também para acessar Deus? Ou será que Deus nos deu inteligência só para essas coisas do mundo que vão passar? Todos os dias o padre faz velório, né? Amanhã depois alguém vai fazer o meu também. É isso mesmo. Nós somos de passagem aqui. Então por que se preocupar tanto? Não que a gente não deva se preocupar com as coisas do mundo. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que não é só com as coisas do mundo que a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar com a vida eterna. A inteligência que você tem deve ser usada para buscar Deus também. Não só para ter, acumular e possuir e reter. Use a inteligência, dom de Deus, que te foi dada para conhecer as coisas de Deus. O que eu devo fazer para quando eu não estiver mais aqui? Eu acredito que o desejo de cada um de vocês, como o meu, depois da nossa morte, todos nós gostaríamos de estar com? Sim ou não? Com Deus? Você não gostaria depois da morte estar com Deus? O que você está fazendo agora para depois da morte estar com Ele? O que você está fazendo? Você quer estar com Ele? Você disse que sim. Que bom, eu também quero. O que cada um de vocês, de nós, estamos fazendo para estar com Ele? Você está fazendo alguma coisa nesse sentido? A pessoa quando está com uns quilinhos a mais para perder, o que ela faz? Vai na academia, né? Corre, come menos, faz exercício, faz jejum. E porque ela fez alguma coisa, ela perdeu os quilinhos. Porque se ela não fizer, a pança aumenta. É preciso fazer alguma coisa. Você disse que quer estar com Deus? Pois bem, o que é que você está fazendo agora? Depois que morre, daí não adianta chamar o Papa, o Bispo, o Núncio Apostólico, que daí já é tarde demais. A gente até vai. Para estar com Ele não basta morrer, é preciso viver com Ele. É preciso viver com Ele, é preciso buscar aqui e agora. Aqui e agora. O tempo da salvação é aqui e agora, nesta vida e não em outra. O que cada um de nós estamos fazendo? A igreja está aí. Os sacramentos que Ele deixou, Ele instituiu, a palavra de Deus que nos alimenta. Jesus disse: a luz veio ao mundo, mas muitos por aí preferem as trevas. Ué, se você prefere viver nas trevas, como é que depois da morte você quer viver na luz, se a vida inteira você viveu nas trevas? Acorda! Se a vida inteira você viveu se escondendo de Deus, como é que Ele vai te achar? Poderia, se quisesse, é Deus, mas não é assim que funciona. Ele te deu 70, 80, 100 anos para buscá-lo. Tempo cada um de nós tem.
É preciso querer. Então que Ele abra a mente de muitos por aí que vivem nesse mundo como se Deus não existisse e acreditando, mas depois quando morrer, como muitos dizem, morreu, morreu, está com Deus. Será mesmo? Será que é tão fácil assim? Me parece que não, né? Coitadinho, coitadinha, morreu, que bom, está com Deus. Será mesmo? Tomara, tomara. Se fez por merecer, sim, senão. Existem outros 2 lugares que vocês conhecem melhor que o padre, não precisa nem falar. Louvado